Quem é o Espírito Santo? Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo e este é o canal Você e Deus. Estamos de volta para mais um vídeo, desta vez iniciando uma série de estudos sobre o Espírito Santo, tá? Então é um assunto que a princípio não é polêmico para mim, pelo menos, né? Que estuda a palavra de Deus e tenho teologia, mas para muitos eu tenho certeza que aí tem muitas dúvidas a respeito desse assunto. Então é um assunto que nós colocamos em pauta aqui para começar a tratar pouco a pouco, tá? São muitos vídeos que dá pra gente fazer em cima disso, mas eu quero buscar ser bastante bíblico nesse sentido, tá? Não que os outros vídeos, outros assuntos não sejam, mas ele é um assunto delicado, é um assunto que precisa ser tratado com muita seriedade, tá? E com bastante coerência, bastante sensibilidade, pois é o Espírito de Deus, tá? Então o texto que nós vamos começar nesse primeiro vídeo, sobre quem é o Espírito Santo, está lá no Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, né? Capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu vou começar por ali, aonde diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, tá? Então, o tema que nós iremos tratar é de suma importância para a vida e o trabalho cristãos, tá? Então, eu preciso de entendimento maior sobre o Espírito Santo para a nossa vida, a nossa caminhada cristã sobre a terra e também para o nosso serviço na obra de Deus com relação à direção do Espírito Santo. Alguns têm medo do Espírito Santo, achando que ele é completamente diferente de Deus, tá? Então são dúvidas que tem, tá? Outros acham que a sua ação na vida é só mais uma experiência. Então uns acham que ele é completamente diferente de Deus, outros acham que ele é uma experiência, né, sobrenatural, algo, ou aquela coisa toda, dá uns tremelico, né? E ainda outros fazem mau uso dos dons do Espírito Santo e pensam que desordem e falta de edificação mútuas são as principais características das manifestações dos dons espirituais no culto público, tá? Então existe muita confusão a respeito da atuação, do agir do Espírito, como ele age verdadeiramente, tá? Então as pessoas têm dado muito mais ênfase à experiência dita sensorial ou sobrenatural do Espírito, né, ao invés daquilo que realmente a palavra de Deus fala sobre como ele age, tá? Então a Bíblia fala bastante de como o Espírito Santo age, e nós temos que ser bíblicos, tá? Mas não precisamos ter medo do Espírito Santo, porque, na verdade, nossa vida espiritual só funciona com o Espírito Santo, tá? Então, para realizarmos os trabalhos na obra de Deus, só poderemos fazer por meio da capacitação do Espírito Santo. Na verdade, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Ela começa com o novo nascimento, e ninguém nasce de novo a não ser através do Espírito Santo. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 5, tá? Quando Jesus fala com Nicodemos. Mas o que precisamos realmente saber neste primeiro momento, que ele é, tá? Então o que nós precisamos saber nesse primeiro momento? Que o Espírito Santo é consolador, um ser pessoal e pertence à Trindade, tá? Então nós vamos tratar sobre esses assuntos neste vídeo, vamos começar neste vídeo e vamos ter que fazer mais vídeos aí para definir bem essa questão, para podermos passar para outras questões aí que se referem ao Espírito Santo, tá? Então é um estudo bastante extenso. Então aqui em João 14,16, quando diz outro Consolador, essa palavra ali no original grego significa allos, que significa outro do mesmo tipo, espécie ou natureza. Porque ele foi enviado por Jesus para falar o que tiver ouvido da parte do Senhor, glorificar o Senhor e receber o que vem do Senhor. João 16, versículos 13 e 14 completam esse pensamento. Então o Espírito Santo ele não é o Filho, não é o Pai, mas ele é Deus, tá? Consolador em grego é paráclitos, tá? A palavra consolador. Então significa advogado ou aquele que é chamado ao lado de alguém para o ajudar. Então esse é o significado da palavra consolador, tá? E outro, tá? Então aqui nós temos claramente que ele é uma pessoa
que está na vida do cristão para ajudar, para caminhar lado a lado, né? E ajudar e até mesmo interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Na oração Romanos 8 fala sobre isso. Então ele ocorre 5 vezes no Novo Testamento, o Consolador, né? E é usado somente nos escritos do apóstolo João. Aqui em João 14, versículos 16 e 26, João 15, 26, João 16, 7 e a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Com relação a ser o Espírito Santo uma pessoa. Em João 16, 7 fala sobre isso, tá? Então, quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Tá? Quando Jesus estava presente aqui. Se havia algum problema, eles recorriam a Jesus. Tá? Se tinha alguma dúvida, perguntavam a Jesus também. Tá? Isso está em vários textos aí do Novo Testamento. Mas depois, Jesus já não estava mais entre eles. E o que então eles fariam? Jesus disse que não os deixaria órfãos. Foi as palavras que ele declarou, né? Mas voltaria para eles. Isso está em João capítulo 14, versículo 18. E ele fez isso na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus prometeu voltar, tá? Ali para orientar, para consolar os discípulos. E ele voltou, ele fez isso na pessoa do Espírito Santo. Tá? Isso está em João 14, 18. Então, conclusão. Se o Espírito Santo está no mundo, no lugar de Jesus, ele não pode ser diferente do próprio Jesus. Então nós aprendemos o seguinte, que o Espírito Santo ele não é uma doutrina, tá? Apenas uma doutrina. Ele não é uma força apenas, ele não é uma energia apenas. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, tá? Pessoas distintas, mas de mesma essência, já diz a Declaração Doutrinária Batista. Então vejamos alguns textos que caracterizam o Espírito Santo como uma pessoa. Tá? Então como é que a gente pode identificar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa? A Bíblia, por exemplo, ela fala em Atos 13, versículo 2, que ele fala. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo ele intercede. João capítulo 15, versículo 26 fala que ele testifica, ele dá testemunho. Tá? Atos capítulo 8, versículo 29 diz que ele guia, ele orienta. E Efésios 4:30 diz que ele pode entristecer-se. Então, existem ainda muitos outros textos que mostram outras facetas do Espírito Santo, mas estes poucos que eu trouxe para vocês aqui são suficientes para comprovar que ele é uma pessoa. Tá? Então, o que nós aprendemos? O Espírito Santo, a missão dele é consolar, é guiar, é convencer, é ensinar, é orientar, tá? É abrir os nossos olhos para a verdade, é libertar a pessoa. Tá? Então, a função do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a grosso modo, resumidamente, é isso aqui. Tá? Então, ele é um outro Consolador. Tá? Ele não é o próprio Jesus, ele não é o próprio Pai, Deus Pai, mas ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é da mesma essência que o Pai e o Filho. Tá? Por isso que ele é Deus também, o Espírito Santo. Tá? Mas esse é um assunto que nós vamos ver no outro vídeo que eu vou falar sobre a Trindade. Tá certo? Então eu vou falar sobre a Trindade. Vou tentar, claro, esclarecer, trazer uma luz um pouco para nós, um pouquinho a respeito do que é a Trindade, embora não vou querer ser aqui orgulhoso, né, ou arrogante a ponto de querer explicar ou definir claramente o que é a Trindade, se nem grandes teólogos e eruditos da história se atreveram a fazer isso. Tá? Mas eu quero trazer uma luz para você dentro do conhecimento que eu tenho, dos livros aqui, dos estudos que eu tenho, para que a gente possa compreender, nem que seja assim meio que nublado, mas compreender a questão da Trindade. Tá? Então que este vídeo possa ter abençoado a tua vida. Você passou aqui pela primeira vez, então se inscreva no canal, deixe o seu joinha para nos ajudar o canal a alcançar muitas e muitas pessoas, a se expandir. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles possam aprender também a respeito do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.